Ô pessoal, muito prazer ter você aqui novamente em mais um Cedro Talk. Mais um para a lista, para a edição. Hoje nós temos, como vocês sempre sabem, nós temos um convidado especial. Todo convidado que passa aqui é único. Então você tem que assistir esse podcast, você tem que ir até o final com a gente, porque daqui você vai tirar histórias, você vai tirar insights de histórias transformadoras que vão ajudar no percurso da sua jornada. E, como sempre, ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho. E nós somos aqui um grupo de pessoas aqui. Nós temos atrás dessa câmera, não sei se a gente já falou, mas temos o Marcelinho, o cara que faz isso aí acontecer. Nas edições, mexe no computador, mexe no mouse, no microfone, e tudo isso aqui é feito de um mastermind aqui, pessoas trabalhando em conjunto. Temos aqui, eu sou o Nilson Generoso, aqui somando aí com essa obra, com esse projeto, generosamente, com certeza. E o Kiko. Se apresenta aí, Kiko, grande, pessoal. E aí, galerinha? Tamo aí, né? Mais um Cedro Talk, né? Com a presença desses caras aqui, que vocês ainda vão conhecer, né? Tem gente que conhece, tem uma galera que vai conhecer agora. E vamos que todo Cedro Talk é uma surpresa, né? Como é uma surpresa. Vamos. E hoje aí a gente tem como convidado especial, olha, isso aqui, até eu vou fazer as perguntas aí e tal. Eu quero saber primeiramente, e aí, você tá inteirado aí nas leis? Direito, principalmente você cristão. E aí, o cristão, será que o cristão ele tem que entender mais sobre esse mundo, sobre a advocacia? Será que é um negócio que você deixa de lado? E aí, hoje a gente vai ter aí para falar com a gente sobre esse assunto, sobre uma coisa bem particular, né, que a gente costuma tocar muito só quando o calo aperta, né, a gente procura. Então a gente tem o Rodrigo Itabaiana. Grande Rodrigo Itabaiana, ele é evangélico também, tá aqui, serve com a gente aqui na Cedro, aqui da região oceânica, comunidade evangélica da região oceânica, né, que é Cedro Talk. E o Rodrigo, ele é advogado, ele atua ajudando líderes na abertura de igrejas e busca fazer uma justiça justa e fiel em todos os seus processos. E essa pessoa incrível nada menos que o Rodrigo Itabaiana. Bate palma aí, galerinha. Palma, por favor. Aí sim. Fala, Rodrigo, se apresenta aí pro pessoal. Pode falar. Fica à vontade, relaxa. Ele já me apresentou, né? Sou o Rodrigo, sou advogado, sirvo aqui na Cedro e tô aí para ajudar aí. Vamos lá. Esclarecer as dúvidas. Tá nervoso não, né? Muito. Que isso? Pode relaxar aí, ó. Relaxa aí, ó. Não, assim, só dá um lado. Quando a gente tá numa jornada de fazer algo grande, surge aquele nervosismo mesmo, mas é normal. Que vai acabar normal. tempo. Vamos que vamos. E aí, pra gente começar aí, aqui vocês sabem que a gente vai direto ao ponto, a gente já vem aquecendo já, a gente não se prepara pra correr, a gente já vem correndo. Então, a primeira pergunta aí eu quero deixar pro Rodrigo aí, é pra ele obviamente falar um pouco sobre a sua jornada até aqui e, além disso, quais foram os seus maiores desafios? Você como advogado, como pai de família, até você essa jornada, porque a gente trocou uma ideia aí, né, um briefing, né, antes da gente estar aqui nesse podcast. Então foi muito incrível, muito interessante. Então poderia falar um pouco pessoal sobre a sua jornada, seus maiores desafios, e vai agregar bastante aí na vida do pessoal. Então, vamos lá. Eu não nasci num lar evangélico, mas fui criado numa rua sem saída, assim, com uma galera muito boa, brincadeira de rua mesmo, que hoje em dia é mais difícil de ver, né? E fui crescendo lá. E era católico nominal, como a maioria das pessoas são aqui no Brasil. E fui conhecendo outras religiões e fui visitando. Até que eu estava na faculdade, no início da faculdade, conheci a Priscila e nós juntos, né, nós fomos visitar uma igreja evangélica e onde a gente se converteu. E isso foi em 95. 95? Foi ontem, 95. Né? 95. Não tinha nem nascido. E aí a gente já estava um tempo junto, não muito, mas já estava junto. E aí a gente resolveu casar e constituímos família, e família linda que vocês conhecem aí, minhas filhas maravilhosas.
E tamo aí. Sarinha agora passou pra Unirio, né? Tá na Federal. Melhor. São 2 filhas, né? 2 filhas. Sarinha e Sofia. Estão estudando na faculdade agora, né? Sofia tá terminando o primeiro grau, que agora é o fundamental. Nem sei mais como é que é. Na faculdade? É, 8º ano. Não, 8º ano. Na escola? É. Escola, Mas tem também tô que perdido. Aí vai passar pro ensino médio. Ano que vem ela vai estar no ensino médio. E Sarinha tá no primeiro período da faculdade de Direito também. Seguindo eu e Priscila. E grande parte da minha família, né? Minha família é toda dessa área aí. Família itabaiana. É a única do Brasil com 5 gerações de magistrado na família. Olha aí. Que isso. E aí, estamos com um cara importantíssimo aqui, então. Mesa de peso. E aí a gente gosta muito, ama o direito e estamos nessa aí. Desafios sempre tem, só muda de época e de tamanho e principalmente a forma da gente lidar com o desafio, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, mais experiente e aí a gente vai aprendendo a lidar melhor com os desafios que tivemos muito, né? Porque grana, estudar é difícil. E ter que estudar e trabalhar é mais difícil ainda. E a gente estudou junto, a gente fez faculdade junto, a gente era da mesma sala. E a gente casou e foi tocando a faculdade, trabalhando. E trabalhamos juntos até hoje. Ela também seguiu para dar aula, né? Ela hoje dá aula, Priscila. A gente continua advogando os dois, mas ela também dá aula, foi muito impulsionada por alguns professores, inclusive ontem a gente perdeu um grandíssimo amigo, o professor Dwight, que foi nosso professor e virou um grande amigo nosso, o neto dele estudou com minha filha depois, e ele faleceu ontem, a gente teve que ir lá se despedir dele, mas enfim, e os desafios são esses aí, são normais de todo mundo e a gente vai vencendo. Vocês são advogados de qual área? Pode falar? Calma aí, primeiramente. Pode. Tá. Então, a gente eu advogo muito para empresa e para igreja, ajudo muito a organizar a igreja, fazer estatuto, organizar as questões assim. E advogo muito para empresas e a gente advoga muito na área civil e na parte trabalhista. Mas a gente também faz muito família e sucessões, que está dentro da área civil, que são as especialidades de Priscila, né? Que ela dá aula de civil e sucessões, família. Aí a gente faz muito essa área aí. Bacana. E dentro disso tudo aí, essa breve apresentação aí, quais foram os momentos assim que você mais se conectou com Deus, né? Porque a gente tá o tempo todo ali buscando e tal, a gente ora e tal, só que tem aquele momento específico da nossa história onde a gente se aprofunda mais. Às vezes é um momento ali de dificuldade, um momento assim que a gente se sentiu bem, a gente ficou bem sensível mediante alguma situação. Então, queria saber se você poderia trazer pra gente aí. Então, a gente se converteu numa igreja muito tradicional, que a gente é muito grato a ela até hoje. A gente, via de regra, né, pelo que a gente conheceu, as igrejas tradicionais são muito de estudar a palavra. Então, a gente é muito grato, a gente de maneira nenhuma desdenha, né, da igreja. Sim. Mas a gente ficou um tempo lá e depois a gente começou quando a gente mudou para Piratininga, a gente ainda ficou na mesma denominação, só que começaram a acontecer algumas coisas na igreja, que a igreja foi meio que se renovando. Sim. E aí, em 90, não lembro agora a data certa, a gente foi fundar o Ministério Palavra da Vida. A gente é fundador lá do Ministério Palavra da Vida. Bacana. Pastor Márcio, pastor Vanderli e outra galera lá. E aí nós ficamos lá um bom tempo, servindo bastante tempo lá. Show. E aí até que o Senhor nos direcionou para uma outra igreja, e que a gente até considera que só mudou de igreja essa vez, porque como a gente era de uma denominação e praticamente todo mundo fundou a Palavra da Vida, então a gente considera que a gente só se transformou assim, né? Aí mudamos para essa, lá em Caraí. Quando veio a pandemia,
aqui a Cedro abriu primeiro, eu já conheci o pastor Marcelo há muitos anos. Aí a gente foi conversando, eu comecei a vir, e aí por causa da facilidade, a princípio assim, por causa da facilidade da proximidade de casa, a gente foi ficando e foi se identificando e entendemos que era para ficar aqui, estamos aí. Mas nesse meio tempo, você perguntou sobre se conectar com Deus, que alguns eventos fazem a gente se conectar. Verdade. Eu estava falando com o Kiko que dia 25 agora, fez 20 anos que eu sofri um acidente de moto, bem feio. Aí me quebrei todo, eu brinco que eu sou meio Frankenstein, que eu sou remendado, do lado esquerdo é todo remendado. E aí a gente teve alguns momentos assim, porque eu fiz umas 5, 6 cirurgias. Que isso? Fiquei 3 anos e meio, 3 anos e 3 meses, sofrendo muito com Priscila sempre junto, parceiraça. Fiquei 8 meses dormindo na poltrona, aquela poltrona do papai, e ela no sofá do lado. Caraca. 3 meses de cadeira de roda. Que isso? Foi bem difícil, porque não podia nem parar de trabalhar. Então trabalhava de casa e eu tinha que tomar muito medicamento, ficava meio dopado, trabalhava e ficava dopado, voltava e tal. Foi um tempo muito, muito, muito difícil, mas também foi um tempo de muitas experiências profundas assim com Deus. Aí, quando eu já estava bem, a gente resolveu que já estava casado há 8 anos, estava na hora de ter filho. Porque nesses 8 anos a gente rodou muito, quando a gente era do Palavra da Vida, a gente conheceu muitos pastores, muitas igrejas, muitas coisas, muito tudo, porque a gente tinha essa facilidade de rodar muito. Mas aí entendemos que era o tempo da gente ter filho e engravidamos. Aí Priscila perdeu. Aí engravidou de novo, perdeu de novo, até recebeu o diagnóstico de que ela não ia poder mais engravidar, até desistir, pensar em adotar. Mas Deus tinha dado uma palavra pra gente que a gente ia ser pais biológicos. E aí veio a Sarinha. Veio a nossa primeira benção aí. E depois de 5 anos veio a Sofia. Mas eu acho que e nesse tempo todo a gente teve várias experiências profundíssimas com Deus, assim, até a gente conversou aquele dia lá, foi muito legal, assim, muitas coisas bem legais. Mas eu considero que a grande virada mesmo na minha vida, assim, foi em 2018, 2020, 2019, entre 2018 e 2019, que eu era bem gordão. Cheguei a pesar 133 a última vez que eu me pesei. Que isso, gente? 133. E aí eu era muito nervoso, estressado, não tinha saúde, estava ficando velho. E aí comecei a buscar além de buscar Deus, buscar ajuda em psicólogo, psiquiatra também. E foi quando eu decidi fazer a bariátrica e mudar, assim, quem me conheceu antes, que tem gente até que está aqui na igreja que me conheceu bem antes, e diz que eu virei outra pessoa, e eu acho que eu virei mesmo, porque... Muda totalmente, né? Não só fisicamente, mas principalmente de cabeça mesmo, né? Espiritualmente, tudo, a gente vai... A energia aumenta também, né? E aí... Desse tempo pra cá, que eu considero assim, desses últimos 5 anos, eu acho que eu tive eu evoluí mais do que para trás, né? Mas as experiências com Deus sempre tivemos, continuamos tendo e... Pode contar, não? Aquela experiência que você falou, do fogo lá no monte? Aquela ali foi forte. Aquela foi forte. Penteca? Lá. A gente no monte, uma vez, eu e uns amigos, a gente orando, e na madrugada lá, e aí uns irmãos que estavam lá me chamaram, porque eu fiquei até meio com medo, assim, porque eles estavam meio, 2 caras no meio do mato, assim, fiquei meio cabreiro, mas fui lá falar com eles, né? Aí eles me chamaram e falaram assim, o senhor mandou te chamar para te mostrar uma coisa que você tem muita vontade de ver.
E então ajoelha aqui com a gente, vamos orar, que ele vai te mostrar aqui. Aí de repente aquele clarão assim no fogo no meio do chão. Fica incandescente, não sei explicar como é que é, né? Parece que parece fogo, né? Mas não é, porque não tem calor, sei lá, fica incandescente assim. E aí eu peguei, ele falou, você só não vai descer disso com monte, isso é pra ficar aqui. Aí falei, amém. Mas pode levar lá pros seus amigos, lá. Aí eu levei na mão, assim, acesa. Na mão? E aí a sensação? Cara, não tem nem como explicar, né? Não tem nem como explicar, né? Porque luz, na hora ali, cara, que chegou a pegar. Pegou na mão, Já pegou que fogo surreal, na mão, cara. Na mão? Cheguei a pegar, mas me queimou. Aí levei lá pros irmãos lá. E eles saíram pulando. Não faz isso, crianças. Aí o fogo literalmente caiu, né? Nele lá e... Caraca. Começaram a pular lá. Uma das experiências... Onde que foi esse monte? Aqui no de Várzea. Foi de Várzea? Ih, tem muita história nesse monte de Várzea. Muita gente falando desse monte de Várzea. Tinha muito lá. Tem que subir com fé lá, hein? E um que tinha lá em Várzea, lá em Itaipuaçu também. Que a gente também já teve algumas experiências legais lá. E assim vai. O negócio quando você tá no monte, aí tem um que solta aquilo assim. Você tá vendo o que eu tô vendo, aí você não vê nada. Você... Mas aí você dá uma esforçada. A Bíblia vem aqui pra orar. Que buscar-me eis, me achareis quando me buscar de todo o coração. Então é isso que a gente tem que fazer, buscar e ele vai revelar. Show de bola. Então... Que loucura. Bom, mas tem uma dúvida aí. Você falou aí, voltando um pouquinho, você falou do seu acidente aí, né? Que tu trouxe sequela, que a gente tava contando lá. Você não tem movimento, né? Eu acho que não tem movimento direito. No braço esquerdo, não. Aí sua esposa perdeu o filho, mas nenhum desses momentos sua fé não se abalou, não? Então, como é que foi? Não, a gente ficou tão... Deus cuidou tanto da gente assim, que a gente teve que sentar para conversar com o pastor, que a gente ficou preocupado de estar até escandalizando os outros, porque tinha gente que foi pior que a gente. Porque como a gente era líder lá na Palavra da Vida, quando a gente anunciou a gravidez, aí a igreja ficou grávida junto. E aí, a primeira vez, então, praticamente acabou o culto, assim, parecia gol do Brasil na Copa do Mundo. Mas quando perdeu, a igreja perdeu também junto. Então foi meio pesado, assim. E quando teve a segunda vez, aí teve gente que ficou bem pior que a gente. Mas a gente era, primeiro que era com a gente, né? Então Deus estava tratando com a gente. E quem estava em volta estava pegando a rebarba, né? Tava junto. Mas foi bom também. Tem pessoas que hoje conversam com a gente sobre aquele momento e que hoje entendem até algumas coisas lá, algumas questões. E no geral foi tudo... Não, Rodrigão, isso aí é top demais pra saber disso, essas experiências aí, ó. A gente fala, advogado, terno e gravata, mas não, por trás tem um homem que pega fogo com as mãos. E, Rodrigão, falando sobre essa área aí, né? Essa área que você atua da advocacia, a gente já falou um pouco aí do que você acredita, né? E vamos começar aí. Se você acredita, assim, na sua concepção, né, pra você, que o cristão, ele precisa entender das leis. Quando a gente fala leis, a gente está falando de leis homem, né? Estatuto, Constituição. E você acredita nisso? E por que, assim? Entendeu? Explicar um pouco aí pro pessoal aí e tal, que é amado do seu ramo aí, e aí vai somar muito. Então, na verdade o direito está em tudo, né? Aqui agora tem direito. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Já liga outra percepção. Tudo tem direito. Caraca. Olha aí, esse copo aqui. Direito autoral também? Tudo tem direito. O que acontece? Então, eu acho que o básico do direito devia ter até na escola. Como tem um grupo aí que defende ter educação financeira, outro diz que tem que ter educação sexual. São todas importantes, mas ensinar lei, porque assim, tudo... Você vai no mercado, lei, relação de consumo. E cortaram sua luz, né? Se comprou uma casa, deu problema. Tem garantia. Tem garantia. Né? Várias coisas. E assim vai. Então, é importante. Eu acho que pelo menos o básico, todo mundo conhecer, eu acho muito importante. Mas, assim, Google não é um bom advogado. Nem médico. Não é. Nem médico. Nem médico.
Caraca. Então, assim, se precisar, consulte um médico ou consulte um advogado. Por favor. Consulte um engenheiro, porque os profissionais estão aí para isso, né? O Google não substitui. Pode até te dar um caminho, mas se você souber interpretar ali, você vai falar, eu preciso procurar um profissional. Mas conhecer o básico é muito importante. Você saber que você tem direito e de reclamar, ou que você tem uma garantia, ou que você tem qualquer tipo de direito, né? É muito importante, eu acho. Para todo mundo, não é só para o cristão, né? Mas principalmente para o cristão hoje em dia, que está sendo muito perseguido, né? Muito é interessante saber, calado. Né? Do que fala. Então, assim, a gente pode falar, mas também não pode falar qualquer coisa. Então... E quais são essas coisas? Então, é porque assim, o pessoal não fala muito falar, de né? liberdade de expressão. E liberdade de expressão também tem limite. Valeu. Né? Liberdade de expressão também tem limite, né? Porque assim, você não pode... Tem coisas que você pode falar, mas tem coisas que você pode pensar, mas não pode falar. Porque você vai ofender alguém. E então tem um limite. Tem aquele ditado antigo que é seu direito termina onde começa o do outro. E isso é uma linha muito tênue, né? Que você pode, sem querer até, invadir, e aí vai ter uma consequência. Então, você conhecendo o direito, você vai ter menos possibilidade de errar e de extrapolar essa linha aí. Sim, uma coisa que eu tenho dúvida é a questão, assim, trazendo para um âmbito mais polêmico, né? Do que a gente está vivendo em 2023 e tal. Gosta. Deus gosta de uma polêmica. Tem que ter, irmão. Tá certo. É o que o povo quer saber. Vou perder meu celular hoje. É isso que movimenta. O povo quer saber. Então, assim, por exemplo, vamos falar sobre ideologia de gênero, certo? Por exemplo, a gente tem dois lados aqui, ideologia de gênero e intolerância religiosa, certo? Aquela ali, tal. Então é o seguinte, na Bíblia, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, nós somos evangélicos e nós acreditamos que Deus criou homem Exatamente. e mulher. Então, quando eu for pregar lá no púlpito, eu vou falar, olha, para homem, para mulher, macho e fêmea, certo? Então, assim, eu falar disso hoje, em 2023, eu falar disso, porque eu acredito nessa verdade e de acordo com a verdade que eu vivo, é o certo. Isso, perante a lei dos homens hoje, é algo que pode me prejudicar? Então, interessante. É bem polêmico mesmo, né? Do jeito como você falou. Porque você falou baseado na Bíblia e falando dentro de uma igreja. Aí você está querendo as consequências da lei dos homens. Aí você misturou duas coisas que não vão se misturar. Não vão se misturar. Uma é de Deus, né? E outra é dos homens. Então, mas enfim, eu acho assim, pra gente a Bíblia é nossa regra de fé e prática. E tem que continuar sendo, não tem problema nenhum ser, a gente pode continuar professando, mas a gente pode discordar, mas a gente é obrigado a respeitar. Então, por exemplo, se Kiko fala pra mim que agora ele se identifica como mulher. Então, por que eu, né, cara? Não. Caraca, aí ele se identifica como mulher. Tá. Apesar de eu estar olhando para ele, visualizando um homem, é um respeito que eu devo ter a ele, apesar de contra os meus princípios. Mas eu vou deixar isso bem claro para ele. Mas eu manter os meus princípios não significa que eu sou obrigado de respeitá-los, entendeu? Então, eu acho que dá pra... Questão é respeito, então, né? A questão é respeito. É que sim, eu penso assim... Respeito, mão dupla, né? Porque hoje em dia existe um movimento que é nos calar e podem falar tudo. Aí também não pode. Eu também não sou obrigado a concordar com tudo. Eu não sou obrigado a concordar com as coisas, né? Nem aceitar. Eu só tenho que respeitar. Diferente. Respeitar. E assim é do nosso lado, pra lá, beleza. Agora e de lá pra cá? De lá pra cá é mais complicado. Assim, a lei de Deus e dos homens, a Bíblia é a verdade absoluta que a gente vive. Sim. Agora a gente vai lá pra fora, certo? Que a gente vive no mundo, certo? Fora da igreja tem o mundo. Então, assim, essa pessoa, ela poderia, por exemplo, por eu pregar essa verdade, ela poderia me processar por causa de eu estar pregando essa verdade bíblica lá fora. Ela pode processar pela forma que você falar. Pela forma que eu falo, não pelo conteúdo. Porque o negócio é o seguinte também, e a gente, o cristão há muito tempo,
tomou um papel que nunca foi dele também. Na verdade, se você parar para pensar, todo mundo é réu. O juiz só tem um, né? Que é Deus. Então, assim, a gente é tão pecador quanto... Na verdade, para Deus não tem pecadinho e pecadão. Sim, né? tudo é pecado. Então, eu tenho até um amigo que ele fala de uma forma muito mais pesada do que eu estou te falando aqui, mas ele fala, não tem diferença de um pecadinho, de o cara ter uma determinada prática lá e a gente contar uma mentirinha. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Então, assim, eu acho que a gente tem que se manter nossa posição pautada na Bíblia, se manter debaixo dos princípios bíblicos, que é fundamental. Eu vou fazer 52 anos e, assim, eu nunca vi, eu falo isso para minhas filhas, nunca vi um princípio de Deus dar errado. Uma hora a conta chega. Se ele falou, cara, uma hora essa conta vai chegar. Então, a gente tem que fazer o nosso papel e, por exemplo, uma pessoa me procurou, aí, se me perguntar, você acha que essa minha prática aqui é errada? Eu vou falar, eu acho que é. Eu não sou obrigado a dizer que não, você está certo. Não sou. Agora, eu não posso tratar ele mal, então também não vou te atender, sai daqui. Isso eu não posso, nem devo fazer, nem por causa da lei, eu não devo fazer isso nem como cristão. Não tem por que tratar a pessoa, não tem que tratar ninguém mal, né? Tem que tratar todo mundo bem, tem que ser acolhedor, trazer para perto e tentar de alguma maneira. A gente também já foi tralha, né? Um dia a gente deu trabalho para alguém. Bem tralha, né? Um dia a gente deu trabalho para alguém. Santo sim, não, mudar a gente pra gente estar um pouquinho melhor. E a gente tem que ter o mesmo olhar, não pode esquecer de onde a gente veio, né? E sei lá, eu acho que a gente não tem que julgar ninguém, não. A gente tem que se manter firme aos princípios, se manter firme à palavra, mas o amor eu acho que transforma mesmo. A gente já teve alguns casos, até no escritório, de chegar duas pessoas, por exemplo, do mesmo sexo, e a gente conversar, e falou, mas você vai me atender? Eu vou te atender. E tratei bem, não tinha por que tratar mal, a pessoa era educada, me tratava bem, me pagou. Não tem, né? O que ela faz na vida dele. Isso agora, quando ela me perguntou, né? Mas você é cristão? Eu sou. Você acha que isso aqui é certo ou errado? Eu acho que é errado, porque a Bíblia diz que é errado. Né? Ó, a Bíblia diz que é errado, a sua prática, né? Então, se eu fosse visitar a sua igreja, eu ia ser maltratado? Pergunta é essa. Não. Tem gente que se assusta quando a gente trata bem assim, porque, infelizmente, a regra é hostilizar, né? A regra talvez não, mas muita gente faz isso, né? E aí a gente... E tem pessoas que até... Conheço pessoas que até mudaram o jeito de viver. Não sei se foi porque... Não estou dizendo que foi porque eu tratei bem, mas com certeza isso teve um impacto. Teve um impacto. De alguma forma, eu acredito que tenha tido, porque ao invés de afastar, ela conversou outras vezes, e eu falei, ó, lê aqui, a pessoa às vezes se interessa. Plantou a semente. E vai buscando, e se der uma aberturazinha pro Espírito Santo, ele faz. Bacana. Só deixar, diferente do outro lado lá, né? O outro, se demole, ele arromba e entra e faz uma rasa. Não pede licença. Tá na arrastão. O Espírito Santo é educado, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele te respeita. Mas se você ainda tímidozinho abrir e quiser, ele entra. Fica até... Quando você quiser, ele fica lá e vai fazendo, vai operando. Então, no fim das contas aqui, agora trazendo para a linguagem que o povo fala aí fora, o pastor, por pregar a verdade bíblica, ele não vai ser preso, então. Dentro da igreja? Olha aí, dentro da igreja. Se ele não vai ser preso, aí... Então, se for culto ar livre... Então, culto ar livre é diferente. Até porque tem gente com medo de ser preso. Porque a igreja, apesar de ser uma instituição que não é pública, ela é aberta ao público. Então, por isso que em época de campanha eleitoral, por exemplo, você não pode... Tem muitas igrejas que botam o candidato lá em cima. Não, nós vamos só orar aqui, mas fala um pouquinho dos seus projetos. Esse cara aqui é bom. Tal. Isso tá errado, né? Também é pecado. Crime também é pecado. E infelizmente acontece.
O negócio é que o homem tem mania de valorar pecado de acordo até com o seu interesse. É natural isso, né? Mas pode dar problema culto ao livre, que nem ele falou? Pode dar problema. Até isso, dentro da igreja também pode. Por pegar a verdade que está na Bíblia. Então, tudo vai depender da forma que você forma que fala. Porque assim, a partir do momento que você bota que esse é o certo, eu estou falando isso, tal. Agora, se você direciona, olha, a Bíblia diz isso. Joga para Deus. Ó, Deus falou. Mas é dele mesmo. Você joga pro dono. Você joga pro dono, ó. Eu só sigo o que ele fala. Ele falou mesmo. Não dissocia, ó. Eu só sigo o que ele fala. Irmão, não vem me cobrar não, cobra ele. É isso aí. E eu sigo essa verdade aqui, acabou. É isso aí. Você não é obrigado a mudar a sua posição e nem abrir mão dos seus princípios. Então, se o cara falar, não, eu acredito que essa é verdade e você tem que seguir isso, aí dá problema. Não, agora, se você falar, eu tenho, e você tá errado, você vai pro inferno. É porque tem gente que faz, né? Infelizmente. Eu acho que isso nem é bíblico, isso nem é cristão também. Nem é cristão, Mas tem gente que existe. Não, infelizmente tem. Mas... Então tá respondendo a pergunta aí de muita gente aí. Não precisa ter medo de ser preso, joga pro dono. Joga pro dono. Que é o esquema, é a forma como se fala. Livre é só ter cautela. Por outros tipos de ofensas, não são só essas, né? Você vai falar de alguém lá e chama de ladrão, por exemplo. Pode ser calúnia. Você pode responder no processo por isso. Olha aí. Não sabia isso, gente. Tem muita coisa envolvida. Não vamos chamar ninguém de ladrão aí, né? Entendeu? Não, vamos lá. Por favor, né? Então... não chamar ninguém de ladrão, isso aí. Ô, Rodrigo, como a gente tava falando aí, uma coisa também que a gente vê muito. Até essa semana eu vi um post que falava sobre o líder, ele querer ali se desligar da igreja e o pastor abrir ali a igreja, certo? Abrir uma que ele vai liderar, ele vai ser o sênior, certo? Presidente. Só que o que acontece é o seguinte, tem camarada que ele faz o quê? Ele pega, sai e... maneiro esse terreninho aqui, vou abrir a igreja aqui, pum, aí vai lá, abre e tal, documentação liga, nada. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso e assim, o que acontece se o templo, por exemplo, e não tiver, no caso do CNPJ, certo? Ou não? Não. Então explica um pouco sobre pra gente aí, qual é a documentação, o que tem que rolar por trás, é assim do nada, vou abrir, Deus mandou, acho ou que tem que rolar um negócio primeira antes coisa é chamado, né? Chamado. Porque tem... Às vezes a pessoa quer abrir uma igreja, mas não tem um chamado para abrir uma igreja, não vai dar certo. Ele pode estar todo legalzinho, pode ter um estatuto lindo, pode me contratar para fazer, vai sair um estatuto maravilhoso. Olha aí, ó. Inclusive, tá aí na descrição vai ter do vídeo. CNPJ, pode contratar um contador e tal, vai organizar legalmente a igreja. Se não tiver chamado, não vai ter unção. Se não tiver unção, aí não vai funcionar. Vai virar um CNPJ, vai virar uma empresa só. E eu acho que o grande caminho é esse aí. Primeiro, chamado, depois caráter. Caráter é uma coisa muito importante, porque tem gente que até tem chamado, mas não está com o caráter tratado. Então vai acabar ferindo muitas pessoas, vai acabar causando danos até ao reino mesmo. Como a instituição, a igreja, né? Que tem muita gente que fala, não gosto de igreja, que igreja é onde tira o dinheiro para sustentar pastor. Mas ele não conhece aqui a sede. Não conhece. Né? Então, eles estão falando genérica mesmo. Aí é que a gente, de forma genérica, e aí atinge a instituição igreja. Isso é muito ruim. Agora, os cuidados são esses. Primeiro, a pessoa tem que ter chamado. Sim. Caráter, né? Tem que ter conhecimento. E aí vai ajustando e aí sim, tem que procurar os profissionais certos para cuidar da parte jurídica, né? Então tem que ter. Legal, porque tem que ter estatuto, tem que ter várias CNPJ para abrir uma conta, para não misturar com as coisas dele. Tem procurar um contador. Para cuidar quem vai cuidar das finanças é o tesoureiro da igreja. Tudo bem, mas a parte contábil, até para não pagar imposto, você precisa de um contador. Aí, mas a igreja não paga imposto. Tudo bem, mas tem uma declaração que tem que ser feita. Tem a parte burocrática,
que as pessoas falam assim, não, mas igreja não é empresa. É empresa. A igreja, então, aos olhos dos homens, ela é uma empresa. organização e é um organismo. Só que é aquilo que eu te falei, você não pode pegar o que está no púlpito e querer aplicar a lei dos homens. São coisas distintas. Então, assim... Interessante. Enquanto organização, tem estatuto, CNPJ, tem conta, você paga luz, usa a luz e paga a luz, vai ter gato na igreja. Né? Aí, então isso hipocrisia, tudo, né? Cara, faz sentido. Então, nesse ponto, é uma organização. E o organismo é porque vai dar... Na verdade, o que muitas pessoas não param para pensar... Na verdade, todo mundo, se parar para pensar, sabe. Mas não para para pensar. Não para para pensar. Por que igreja é isenta? O pessoal critica muito. A igreja é isenta de imposto. Não era para ser. Era assim porque muitas igrejas fazem muito papel do Estado, que não tem condição de cuidar de muita gente. A gente aqui tem pessoas que poderiam estar na rua aí dando muito trabalho para a sociedade. Quem deveria cuidar é o Estado. Ele não tem condição. E aí as igrejas, em geral... cuidam muito, né, acaba suprindo essa debilidade do Estado. E por isso, como contrapartida, tem a isenção de alguns impostos. E é isso. Aí, nesse ponto que é organismo, né, porque vai evoluindo, vai movimentando, vai fazendo... As pessoas têm pesquisas, inclusive científicas, que as pessoas que se relacionam, a gente vai falar que se relacionam com Deus, mas eles alegam que as pessoas que têm uma religião, que de certa forma se relacionam com o divino, seja lá qual for segundo ele, tem mudanças de caráter, mudança de vida. E tanto que agora tem um movimento que tem religiões que vão ser administradas até junto ao SUS, porque essa pesquisa realmente cresceu. E aí, isso a gente vê, né? Mas a gente falar da gente né? A gente conhece, a gente tem pessoas aqui que eram... Eu mesmo já fui da pá virada. Que isso, cara. Já fiz muita coisa errada, já fiz... Nem parece, né? Que bom, né? Isso é importante. E isso é que é importante, não parecer, né? Mas é assim, ó, tem um camaradinha tem uma casa. Ele decide abrir uma igreja na garagem dele. Que nem uma P já fez, né? O começo, que foi o começo, no fundo da casa assim, dele. Debaixo de uma árvore. Aí ele abriu uma igreja. Ele pode ter algum problema na justiça ali, por causa disso? Então, ele pode, mas ele tem um tempo ainda para se ele demonstrar que ele está se regularizando, porque ainda tem isso, né? Burocracia e morosidade. Então, ele não pode, ele tem que querer fazer a coisa certa e começar a caminhar, né? Não pode ficar ali debaixo. Eu acho que teve uma vez que tinha um bairro aqui perto que tinha um senhor que todo mundo dizia que ia na igreja dele, a igreja dele era debaixo da árvore. Era ele, na verdade, né? Então quem recebia doação era ele. Né? Então era tudo. Aí tem outras implicações, né? A igreja não paga, então, imposto? Alguns. Na verdade não era para pagar nenhum, né? Mas é isento da maioria, né? A maioria é isento, então. Não, porque eu tô pensando aqui, né? Se pagasse imposto, teria que dar imposto do dízimo. Não, então, tem isenção, tem imunidade. Tô sonegando dízimo. Não. Caraca! Sonegando dízimo. Por exemplo, agora para botar fim numa discussão aí, o ICMS da energia elétrica, por exemplo. Porque quem dizia que era isento era a Constituição. Agora o Estado fez uma lei e isentou. Então a gente vai lá e pede agora... Para uma igreja grande, aí proporcionalmente acaba dando mesmo, mas para uma igreja grande, que tem uma receita grande, ele vai ter uma economia enorme, claro, proporcionalmente falando, e vai ser bom para ela também. Mas para o pequenininho, isso vai fazer muita diferença. Porque o pouquinho para o pequeno faz muita diferença. Uhum. E aí é isso. Tem que essa imunidade aí é para isso. E aí tem que ter o conhecimento, né? Por isso que entra o advogado, entra o contador, que devem... Eu sou muito de caminhar junto com os contadores das empresas para as quais eu advogo, porque tem gente que tem uma rixazinha, não, isso aqui é contador, isso aqui é advogado, ele faz o dele, eu faço o meu, e a hora que precisar eu peço a ele, a hora que ele precisar ele me pede. Eu acho que andando junto vocês...
No Brasil, mudando de assunto rapidinho para chegar, porque eu cheguei nesse ponto. O Brasil, culturalmente, tem o hábito de contratar, o brasileiro tem o hábito de contratar advogado para resolver problema. Quando, na verdade, deveria contratar advogado para evitar problema. É a advocacia preventiva. Anota e aí, importante. Evitar problema. Então, se caminhar com o contador, a probabilidade de ter problema nas duas áreas, com certeza, vai ser muito menor. Né? E aí é isso. É isso aí. Então, é muito bom aí. Eu vi isso aí que ele tá falando, porque, cara, só dessa sacada agora de evitar problema. Então, tipo assim, quer dizer que, por exemplo, hoje eu tenho que ter um advogado comigo o tempo inteiro. Eu tinha um tio que falava, a gente devia andar na rua com um médico de um lado e um advogado do outro. Caraca, loucura. A gente já tem um advogado, falta um médico, hein? E assim, eu tava pensando aqui, pô, você é advogado, você entende das leis no negócio. Como é que deve ser assim, no seu dia a dia? Tu se depara com muita coisa assim injusta que tu poderia recorrer, que tu sabe que tu vai ganhar, tu vive andando processando os outros. Não, tem direito disso, aquilo. Você... É o Celso Russomano. Quando a gente tá na faculdade, a gente quer processar todo mundo. Como é que é Processa assim, até o poste. a sua rotina? Você finge que não vê algumas processado. coisas? A gente aprende, a gente vai... É aquilo que eu falei no Já teve alguma aqui. vez? Você estava em algum lugar? Não, isso aqui não tem como passar. Mas os outros fazem bobeirinha mais, tem até uns memezinhos que falam assim, que o cara grita pra caramba e fala, não, que meu amigo é advogado. Aí, né, minha mãe é advogado, meu irmão é advogado, tem alguma coisa. Mas o que acontece? A gente, no início, a gente quer processar todo mundo mesmo. Acho um absurdo e tal, e tem mais que processar mesmo. Mas assim, tem outras formas da gente buscar o direito. Agora a gente teve o caso de uma amiga nossa que precisou fazer uma cirurgia e precisava de que o plano não cobriu e tal. Ela fez a cirurgia porque precisava fazer, foi pedir o reembolso, o plano falou que não ia reembolsar. Aí me procurou, acho que a gente vai ter que processar. Eu falei, talvez, mas primeiro segue esse caminho daqui, vai na ANS, abre uma reclamação e tal, e me mandou a mensagem, resolveu. Acabou. Aí eu falei, que bom, obrigado e tal, beleza. Tem gente que me critica, né? Tem gente, já me viram fazendo isso. Pô, você perdeu o negócio. Você podia ter feito a ação, você ganhava. Eu falei, primeiro que não era muito, né? Mas, e segundo, assim, com o tempo também a gente vai aprendendo que o foco não pode, até de trabalho, todo mundo tem que trabalhar. Eu adoro trabalhar, trabalho pra caramba. Mas o foco não pode ser só dinheiro. Só dinheiro, você uma hora vai ficar triste, vai ficar ruim. Seu trabalho vai ficar ruim. O foco tem que ser o trabalho. O foco do trabalho tem que ser o trabalho. Por isso você tem que se esforçar para fazer o que você gosta, do jeito que você gosta, da melhor forma possível. Então, assim, aí eu falei para ela, que bom, que aí eu ganhei o cliente. Quando essa pessoa tiver um outro problema, provavelmente ela vai me procurar. Com certeza. E pode ser um problema grande. Eu tive um caso uma vez que uma pessoa muito humilde procurou um advogado, procurou outro, ninguém atendeu, aí o tio do marido dela tinha feito um muro pro meu pai, pessoa muito humilde mesmo, e me procurou. Quando eu fui ver, foi uma das maiores ações que eu já ganhei até hoje, que eu ganhei pra ela. Que isso? Ela comprou casa, vendia pastel na rua, um tabuleiro assim, fritava pastel, botava pastel no tabuleiro, saía para vender, comprou casa e deu uma acertada na vida dela. Então, primeiro, tem que tratar todo mundo igual. Cliente é cliente. E o foco deve ser, né? No cliente. Né? Se você... Dinheiro é importante, gente. Pelo amor de Deus. Não faço de graça. Trabalho de graça. Trabalho de graça. Nem podcast tá rolando também não é de graça. E ganha do Estado. Mas eu digo assim, o foco não tem que ser só dinheiro. Eu não posso fazer uma ação só pelo dinheiro. Quando, na minha profissão, eu sou advogado, eu tenho que defender o direito da pessoa. Paulo Júnior, ele veio aqui também. O pessoal fala lá, pô, mas tá defendendo bandido? Ele não defende bandido, ele defende o direito. Ele defende, e não é o direito só do cliente dele, é o direito como um todo. Né? O direito tem que valer, a justiça que tem que ser feita. Isso é sensível, sabe? E aí tem a dosimetria da pena, por exemplo. Aí essa parte aí eu não entendo, não, deixa com ele. Chama. Mas assim,
a gente tem... Eu tive um caso há pouco tempo atrás que eu avisei a uns clientes meus que tinha uma empresa, eu falei, cuidado que pode ter um bloqueio na conta de vocês. Pediram o bloqueio na conta de vocês. Se tiver o bloqueio, vocês me avisam, porque eu tenho que entrar com uma defesa. Aí teve um que eu vi que teve o bloqueio e não me avisou. Ele falou, não, mas prendeu só R$1,30, por exemplo. Aí eu falei, você tem que me avisar porque o dinheiro é seu. Eu não vou brigar por causa do seu dinheiro, eu vou brigar pelo seu direito. Então, do mesmo jeito que bloqueou R$1,30, se tivesse 10 mil, ia bloquear 10 mil. Se tivesse 100 mil, ia bloquear os 100 mil, porque a dívida era grande. A cobrança era grande, né? Então, a gente briga pelo direito, não pelo dinheiro. E o mesmo foco do trabalho tem que ser esse, deve ser esse, né? No cliente, não no dinheiro que o cliente pode vir. Então, às vezes, você vai fazer isso, vai orientar e vai resolver o cliente. A pessoa vai ficar feliz e vai virar o seu cliente. O maior patrimônio que uma empresa pode ter é cliente, consumidor, né? É o cliente. E todo mundo lida, a gente estava falando de direito, todo mundo, tudo é uma relação de consumo. Acabou de dar uma aula de gerar valor e venda. Ou você é fornecedor de serviço ou você é fornecedor de produto. Eu forneço serviço. Então, provavelmente essa pessoa, se tiver um problema, vai me procurar. E vai falar bem de mim para outro. Né? E assim vai. E... Perfeito. Por aí. Show de bola. Então, esse mundo aí é assim... Eu não saio processando qualquer um, galera. Quando precisa, né? Eu não saio processando qualquer um, né? Não. Nem por qualquer coisa. Né? Até porque a própria lei veda isso. Se você entrar com uma aventura jurídica, por exemplo, você paga custos, pode ser multado, pode ser condenado por litigante de má-fé, vai pagar honorários para outra parte. Todo processo tem autor e réu, basicamente, né? Pode mudar o nome, assim, dependendo do tipo de ação. Mas basicamente tem autor e réu. A parte que perde paga honorários para o advogado da parte vencedora. A não ser que tenha gratuidade de justiça, estou dizendo, a regra é essa. Então quem perde, por exemplo, paga para quem ganha. Você processou ele. Aí você ganhou dele. Porque ele está te devendo 100 mil reais. Já que está supondo, vamos supor com muito, né? 100 mil. Pouco assim, aí ele provavelmente vai ser condenado a pagar 10% de honorários para o seu advogado. 10% dos 100 mil? 10% dos 100 mil. É o que ele fica feliz, aí que o advogado além dos honorários contratuais que ele negociar com você, a parte perdedora paga sempre ao advogado da parte vencedora de 10% a 20% de honorário. Pô, então tem que pensar muito bem antes de levar processo. Muito. Meu Deus do céu. E é para isso mesmo. A ideia dos honorários e das custas e tudo é para isso, porque senão vai virar... A gente já tem um volume gigante, né? Hoje, no Brasil, um processo dura, em média, 5 anos. Que isso? 4, 5 anos. Que isso? É melhor não processar, melhor trabalhar. Se eu abrir empresa, eu vou ganhar muito mais que eu vou ganhar no processo. 5 anos. Depende do processo. Cara? A média é essa. Que loucura. Mas é por quê? É porque depende do Estado para pagar isso? Então, depende do Estado para funcionar o sistema. Ele está sobrecarregado, tem pouco funcionário. No Brasil. E aí é todo um sistema, não dá para botar culpa em um ou outro, né? Porque até tem advogado que também é culpado. Agora está se falando muito, não sei se você já viu, advocacia predatória. O cara vai lá e entra com 800 ações contra a mesma empresa. Ele pode entrar com 800 ações na mesma empresa se ele tiver 800 pessoas de verdade, mas tem gente que entra com 5 ações da mesma pessoa, acha que o juiz não vai ver, e assim vai. E aí isso vai inchando. Ou por uma coisa muito pequena, que pode ser resolvida administrativamente, entendeu? Pode como esse caso que eu falei aqui, eu fui para a ANS e resolveu. Meu Deus. E pronto, e rápido. 5 anos que pode Se levar. A gente fosse para a justiça, com certeza ia demorar, mesmo tendo resolvido na ANS, entendeu? Então, não tem porquê. É isso que tem que avaliar. Show de bola. Não, top demais. E como a gente falou aqui, né? Essas questões têm que ser refletidas, que a gente deixa muito de lado. Às vezes as questões das leis a gente acaba batendo de cara. Ou às vezes mesmo a gente alguém está passando a perna na gente, só que a gente não está percebendo. Porque justamente pelo fato de o quê? Não procurar
o profissional especializado para quê? Para evitar, certo? E não só quando precisa, quando tem problema, mas para evitar, certo? Então, para você que está assistindo isso aí, você já pode aí, ó, já começar a procurar alguém, entendeu? Às vezes você está vivendo uma situação, você que é pastor e tal, ou um líder que abre uma instituição, já sabe que, beleza, o propósito de vida, ok, ele vai ser mantido, mas a lei dos homens tem que estar falando ali no papel, tudo bonitinho, entendeu? Então, é muito importante aí o que você está trazendo para a gente, que abre nossa percepção. Ah, mas a pessoa fez isso de boa fé. Às vezes os dois lá estão de boa fé. Mas se a lei diz que tem que ser de uma determinada forma, tem que ser daquela forma. Então, senão o troço não vai acontecer, a coisa não vai funcionar, entendeu? Por exemplo, eu para te vender um carro, eu tenho que pegar o documento, não sei se ainda é assim, né? Agora é eletrônico, não sei como é que tá. Mas antes tinha aquele papelzinho verdinho que você tinha que assinar, o outro tinha que assinar, reconhecer a firma. Se não fosse daquele jeito, você não, juridicamente você não vendeu o carro. E aí aquilo dava um monte de problema, gerava multa e tal, e virava uma bagunça. Ainda que os dois estivessem de boa fé. Mas uma vez um pastor, há muitos anos, um pastor falou para mim o seguinte, ele estava falando em relação ao pecado. Acho que eu já conversei isso com você. Se você for para a rodoviária, muito bem intencionado, feliz da vida, pagou seu Uber lá, foi tudo direitinho, comprou a passagem, tudo, deu bom dia pro motorista, ajudou a velhinha a carregar a mala, tudo maravilha. Ao invés de pegar um ônibus pro Rio Grande do Sul, pegou pro Rio Grande do Norte, você vai parar no Rio Grande do Norte. Você não vai parar no Rio Grande do Sul. Então... Mas que tenha muita fé. Pegou o ônibus errado. Então, nem ele vai fazer um retorno. Não. Em Santa Catarina para o Maranhão. Ai, loucura. Então, assim, porque principalmente no nosso meio cristão, a pessoa fala muito disso, mas a pessoa estava de boa fé. Mas não tem... Outra coisa é o seguinte, a gente estava brincando do Google, a pessoa vai fazer um negócio, aí faz um negócio, às vezes até com um profissional certo, só que ele tem um limite para chegar, né? E aí, por exemplo, contrato. Quem faz contrato é advogado. Aí a pessoa pode estar habituada a preencher contrato, mas ela não está habituada a elaborar contrato. E contrato, cada caso é um caso. Provavelmente esse contrato vai... Um advogado bom de contrato, fazendo um bom contrato, é muito provável que ali na frente vai dar um problema. Caraca. Eu mesmo, se eu pegar um contrato que eu fiz há 2 semanas atrás, provavelmente eu vou mexer em alguma coisa nele hoje. E assim vai. Agora você imagina quem não é. Que não é um profissional, né, da área. Então, por exemplo, eu tenho algumas igrejas e alguns pastores que são clientes. Eu tenho um pastor especificamente que ele pode estar no gabinete, 2 pastores mais chegados, assim, mais amigos, que se tiver no gabinete já me ligou assim, domingo até, pô, tô no gabinete aqui, mas chegou num ponto aqui que eu não passo. E eu acho isso ótimo. E às vezes eu não cobro, às vezes não vai virar um processo, às vezes nada. Não acho ótimo porque ele, pô, domingão, saí do culto na benção, já recebi a benção no domingo mesmo. Já recebi logo. Às vezes é até um problema, às vezes até pra fazer de graça, às vezes até... Mas eu digo assim, eu fico feliz porque esse é um pastor sério, entendeu? É um pastor que que sabe o limite dele, porque ele não é advogado, ele é pastor. Então ele tem que saber, até certo ponto ele pode orientar, ele pode aconselhar, mas chega num determinado ponto que ele pode complicar a vida da pessoa. E infelizmente acontece muito em vários, até psicólogo, até todo mundo. Que não deve, mas acontece, né? E assim vai. Então, perfeito, Rodrigão. E assim como todas essas situações aí, a gente vive aí coisas que vão precisar desse conhecimento. Vão precisar e as pessoas precisam estar antenadas. E a gente espera que mais pra frente a gente possa trazer você aqui de novo, né? Porque parece que não, a gente já tá caminhando aí pra finalizar o podcast. Que isso, mas já, gente? Parece que não, irmão, mas passa rápido. Passa rápido. E a gente espera que você possa trazer mais desse conteúdo de novo. A gente tá na nossa 8ª aí. A gente tinha uma meta quando a gente começou o podcast. Sim. De bater 8 ali, né? Pegando um gancho aqui. Então hoje foi o podcast
8? Aí, Fechamento com o Rodrigão, aí, falando das leis aí. E praticamente na véspera do aniversário dele, né? Na véspera do aniversário dele. O aniversário de 30 anos. 30 anos, né? 27. Aí, ó. Mas não ainda, que isso? Claro, então foi transformador e, claro, a gente também vai começar a ver a questão de direito de imagem no podcast, né? Porque tem essa questão aí, tá vendo? Eu comecei aqui, ó, dar o estalo, giro aqui de cabeça, as chaves, ele foi falando ali. Direito de imagem, né? E, Rodrigão, pra gente poder finalizar aí com chave de ouro aí. Semana passada eu tava numa reunião com um pastor numa igreja para tratar de outros assuntos lá e ele recebeu um contato lá de que precisava entrar na reunião por causa de uma discussão de marca. Aí eu tive que ficar mais um tempo lá pra gente participar da reunião e começar a caminhar aí. É outra coisa. Na verdade, no nosso meio, assim, como é todo mundo muito bem intencionado e acha tudo bonito e tal, mas até sem querer você pode invadir o direito do outro e nem sempre o outro tá tão bem intencionado, né? E aí pode querer te prejudicar e tal. Então a gente vai ficando antenado nisso aí. E, Rodrigão, pra gente poder finalizar com chave de ouro aí, a gente queria que você falasse aí uma frase aí que te representa. Todo mundo tem a frase, né? Sempre pensa ali e tal. Então fala pra galera aí uma frase que te representa, que você seguir ali bastante. Uma frase que Uma frase de impacto. Que vai virar até fotinha pro Instagram. Fotinha preto e branco com a frase do lado assim, ó. Ser um versículo. Embaixo assim, o Rodrigo Itabaiana. Jeremias, quando fala que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Que às vezes a gente mesmo faz um mau juízo da gente. Ou a gente aceita ser o que a gente pensa que é, mas não é. E aí, por exemplo, eu tive um momento, desses momentos aí com Deus, que eu falei, mas o Senhor me deu ferramenta. Eu falando com Deus, mas essas ferramentas foi o Senhor que me deu. Só que você está usando a ferramenta como arma, como uma chave de fenda. Você pode usar para apertar um parafuso, mas se eu te der enfiar na sua barriga, vai virar arma, né? Aí eu acho que esse daí é uma frase que me marca. Bem feito. E assim, um conselho também que você daria para quem está assistindo, qual conselho assim você deixaria? Pode ser um bem geral, você que sabe, fica à vontade. A sua escolha. Pode falar pra galera aí também, né? Buscar Deus acima de qualquer coisa. Feito. Deus, assim, melhor escolha que eu fiz na minha vida, sem retórica nenhuma, sem falar bonitinho, assim, realmente eu tive minha vida mudou, sei lá, até é difícil de explicar e mais difícil ainda de entender, né, porque só quem experimentou, né? Só quem viveu. Então, assim, eu sei de onde eu vim. Quem já pisou. E isso aí. E aí, eu sei de onde eu vim, do que eu já fiz, o que eu já passei, o que eu vivi sem Deus e o que eu passei a viver com Deus, tenho vivido com Deus, e quanto mais próximo, quanto mais íntimo, né? Quanto mais... Eu acho que o melhor é intimidade, é relacionamento com Deus. Porque também esse Deus de... aquele cara barbudo que fica lá, sentado no trono, lá na nuvem, que você tem que ver. Com raio na mão. Com raio na mão, pronto para atacar na sua cabeça. E errou? Aí, acho assim, o relacionamento seu com Deus consequentemente vai mudar seu relacionamento com o mundo, com as pessoas, com tudo. E aí, e disciplina, né? Perfeito. É isso. Eu acho que é relacionamento com Deus e disciplina. Perfeito. Acho que é o que faz a pessoa decolar aí. Perfeito. Pode falar isso para os seus mentorados lá. Que o grande segredo é DD, Deus e disciplina. DD. Os mentorados aí, ó, Bona Vermelha. DD. Mentoria Bona Vermelha, quem sabe. É isso aí. Então, perfeito aí. Eu também quero agradecer também você que esteve com a gente até aqui. E uma coisa aqui, de verdade, que eu quero que você
tome consciência, é que certeza que esse podcast aqui vai ter várias visualizações. E a gente tá com a meta aí pra bater de 1.000 inscritos nesse canal. Vai bater. E você que tá assistindo, você é... Ah, mas eu sou mais um. Mas você pensando assim, que é só mais um, e o outro pensando que é só mais um, ninguém vai se inscrever, ninguém vai... E a gente quer que esse projeto chegue para mais pessoas. Isso aqui é reino, tá? E a gente tá usando as ferramentas digitais, então, se isso agregou na sua vida, gerou valor, olha o valor que tem nisso aqui, a riqueza. Então, é só você apertar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se o seu computador, se o celular estiver em inglês, vai estar subscribe. Subscribe. Vai estar aí escrito. Como é que fala sininho em inglês agora? Hã? Sininho em inglês. Sign. Garotinho. Aí você... Mas foca ali no inscrito, se inscreve, porque a gente vai bater esses 1.000 nesse canal, porque isso aqui é reino. Então, eu tenho certeza que você já se inscreveu em canal de comédia, em canal de Fique Forte em 10 dias, em canal de jogo. Tá me explanando. Entendeu? Então, aqui também é um canal que vai te ajudar muito, vai te ajudar a crescer, já tá te ajudando se você ficou aqui até agora, então se inscreve aí e segue a gente na rede social, o Cedo Talk, porque esse aqui vai alcançar o mundo e o Brasil. E Rodrigo, pra gente poder finalizar, e aí, bem, pode agradecer, deixar seus agradecimentos aí, fica à vontade aí. De novo, você já agradeceu? Não, tá. Pode agradecer, irmão. Aqui, quanto mais ser grato, é melhor na vida. Vamos compartilhar. Pega essa chave da gratidão agora. agora. Mandar para os outros para escrever. Na pandemia, a gente teve tinha uma igreja que precisava bombar para poder ficar de graça, transmitir de graça, alguma coisa assim. E a gente começou a falar um com o outro em, sei lá, acho que em 2 dias a gente conseguiu bater a meta. Então, se a galera quiser aqui... Também, se você não tem igreja, vem para Cedro. Se você é da Cedro e não está em nenhuma célula, vai para a célula. Já era para estar. Tem célula na casa dele, para quem não sabe. Vamos pro GA e vamos junto e vamos avançar e conquistar. Se a pessoa quiser te contactar, o que ela precisa fazer? Fala aí, pessoal. Pode, meu Instagram, né? Instagram, show de bola. Qual que é? Fala aí, a gente vai deixar na descrição. Procurar Rodrigo Itabaiana no Instagram. Vai estar lá. É o único. Rodrigo Itabaiana Advogado. É o único do Brasil. A gente vai deixar na descrição aí. É Rodrigo Itabaiana Advogado. A gente vai deixar na descrição aí os contatos, tá bom? E chegamos ao fim aí, mais uma missão concluída, certo? A gente fala lá no Exército que a melhor coisa não é nem a missão, mas sim a sensação de ter concluído a missão. E aqui a filosofia é a seguinte... Pode ter, você assistir 300 mil, mas se isso aqui tocar o coração de uma pessoa, transformar uma vida, a gente já chegou no nosso objetivo, tá? Então, é isso. Kikão, quer falar alguma coisa aí pra gente poder finalizar aí? Tô tranquilo. Eternamente grato, né? Tô brincando. Pô, a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. A gente sabe que não é só você ter uma garagem e abrir uma igreja, né? Que nem tava falando aqui, aprendemos muito. Né? E... Vou reforçar aqui que você tem o direito de se inscrever no nosso canal, entendeu, né? Garotinho! Direito de se inscrever, comentar. Deixa um comentário aí, cara. Deixa um comentário aí, se gostou o que te chamou mais atenção, o que foi bom pra você. Escreve aí, olha, isso aqui me ajudou com isso. Durante o podcast eu lembrei disso. Escreve aí que a gente vai ler e é muito importante aí. Exatamente. Pra somar no crescimento disso. Instagram, ó, pode seguir lá. Pode seguir aí, o Kiko Adelino também segue lá. Se quiser me seguir, Nilson Generoso, e vai ficar na descrição. Você pode acompanhar a gente e vamos andar junto. Quem anda sozinho vai morrer na praia. Eita! Certo? Então, foi um prazer ter você aqui no mais um Cedro Talk e eu te espero te ver aqui na próxima, que vai ser melhor ainda e sempre crescendo, sempre avançando para conquistar, avançar e conquistar o nosso lema, certo? É o lema aqui da Cedro Church, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido e tchau, até a próxima. Valeu, rapaziadinha. Tamo junto.